Começa agora o programa Vida Pastoral, edição especial de Páscoa. Apresentação, Padre Gélio. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolher com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da Rádio Arca da Aliança 93.5, através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM, também através da Rádio São José de Mafra, 96.9. Também quem nos acompanha através das web rádio, na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado, no bairro Floresta, em Joinville. Saudar aqueles que estão sempre conosco, também ajudam a fazer esse programa. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol e Júlia. Olá, Padre Gélio. Olá a todos que nos acompanham aqui no Vida Pastoral. Esse programa de hoje, um programa um pouco diferente, Estamos aí no auge do nosso ano litúrgico, no momento mais forte da nossa igreja, no momento mais importante da caminhada da nossa igreja durante o ano. E por isso fazemos um programa um pouquinho diferente hoje, proporcionando um pouco mais de meditação, silêncio, Mas vamos seguindo aqui sintonizados e em unidade. Olá a todos os nossos ouvintes. O meu hoje já vem com um convite, Se você já acompanha a Vida Pastoral e gosta de acompanhar todas as novidades que a gente conta por aqui, e também está procurando aí um horário de missa, de paróquia nesse momento de Tríduo Pascal, convido você a dar uma olhadinha no nosso site, diocesejoinville.com.br, e também nas nossas redes sociais, que a gente publicou por lá o cronograma de algumas paróquias e também da Catedral São Francisco Xavier, para todo mundo poder participar desse momento importante, como o Edu ressaltou. Olá a todos os nossos ouvintes, é muito bom estar nessa edição do programa e espero que esse programa Vida Pastoral, um pouquinho diferente, possa trazer a todos os nossos ouvintes, a você que está acompanhando o programa, essa reflexão, que é a nossa intenção, proporcionar a todos um momento espiritual, um momento de preparação para a Páscoa do Senhor. Então, você acredito que já esteve vivendo isso na sua comunidade, mas hoje o programa Vida Pastoral também traz essa oportunidade pelas ondas do rádio, ou seja, pelo Spotify ou pelo YouTube. Então, vivenciando esse Tríduo Pascal, somos convidados a preparar o nosso coração, o nosso ouvido, para acolher a Palavra de Deus. Nós vamos fazer reflexão, primeiramente, do Evangelho da quinta-feira, o chamado Evangelho do Lava-Pés. Então, você tem que saber, já vivenciou esse momento na comunidade, mas queremos estar recordando, vivenciando novamente, porque ainda faz parte do Tríduo Pascal. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhes Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terá partes comigo. Simão Pedro disse: Senhor,
Então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está limpo. Também vós estáis limpo, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpo. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mesmo que você tenha já vivenciado na sua comunidade esse momento, essa celebração tão importante da instituição da Eucaristia. Então, nesse clima de Páscoa, para o judeu, a Páscoa era a celebração então da libertação da escravidão do Egito. E eles celebravam de modo familiar. Só que ao longo do tempo foi transformando-se numa festa institucional, ou seja, deveria ir no templo, deveria oferecer sacrifícios. E Jesus, querendo celebrar de forma familiar, ou seja, com aqueles que não eram da família de sangue, mas os seus discípulos, aqueles que faziam parte da família de fé, então ele realiza esse momento antecipando a ceia da Páscoa, na verdade, né? Então, na quinta-feira e não no sábado, como o judeu realizava, Jesus prepara esse momento, vivencia esse momento e ali acontece, então, a cena do lava-pés. Dentro da cena do lava-pés, a gente poderia enfatizar que Jesus realiza isso para dar um dos últimos ensinamentos aos seus discípulos, para que eles agissem com humildade e, acima de tudo, sempre se colocasse a serviço. Então, o lava-pés é um serviço aos outros. E Jesus, querendo ensinar que os discípulos possam servir os outros com humildade, então realiza esse gesto que geralmente era feito quando se acolhia uma pessoa pelos servos ou pelo próprio dono. Quando a pessoa era muito importante, o próprio dono da casa que lavava os pés no sentido de purificação, né? E agora o padre pergunta também assim, né, ao Eduardo, a Carol e a Júlia: algum de vocês já foi lavado os pés? Ou vocês já lavaram os pés numa celebração? Talvez tenham tido a experiência de lavar os pés ou do pai, ou da mãe, ou de um avô, ou de uma avó, mas lavar os pés também numa celebração eucarística, numa missa, vocês já vivenciaram esse momento? Já, eu estava tentando lembrar a última vez, mas faz algum tempinho, porque eventualmente é uma dinâmica utilizada na própria quinta-feira, né? Mas também em alguns retiros, em alguns momentos de espiritualidade, né? Para fazer esse momento até às vezes da reconciliação, né? Então sim, já lavei pés, já tive os pés lavados. E enquanto o padre falava, eu pensava que, não sei se é uma questão pessoal minha, né? Mas é um exercício que parece fácil, mas não é fácil, né? Acho que até lavar parece ser mais fácil do que ter o pé lavado, porque tem uma questão assim da proximidade também, né? Tem formas variadas de se expressar a intimidade, a proximidade com alguém, e acredito que também assim o tocar o pé, o lavar o pé, tem isso, assim, porque sempre fica aquele, né, trazendo pro lado bem humano agora, né, do constrangimento, né, será que o meu pé tá limpo? Será que o meu pé tá cheiroso, tá fedido? Será que a minha meia não tá furada, né? Então, tem que romper essa barreira desse desprendimento para aceitar ter os pés lavados, né? Então, parece um exercício fácil de fazer, mas acho que ele requer, assim,
uma mudança de pensamento, nem que seja por um instante ali, né? Mas ele requer isso. Eu realmente não tive essa experiência, mas eu consigo ver nos olhos da minha mãe a alegria de ser chamada para ser lavado os próprios pés, né? Que esse ano ela teve esse convite e era um sonho da vida dela, assim. Porque a minha mãe tem uma grande conexão com a igreja, com o trabalho, com o serviço, com o ministério dela, né? Como ministra da Eucaristia. E ela sentia que só faltava isso, assim, para ela se conectar com a história de Jesus, assim. Então, eu vi isso, ainda não foi lavado na hora que a gente tá gravando esse programa, mas eu sei que ela vai me contar uma ótima experiência dela. Eu nunca tive essa experiência numa celebração, numa missa, digamos assim, mas durante o ensino médio, numa atividade do terceirão, foi feita uma dinâmica com todos os alunos, né? E era bem época de Páscoa, enfim. E foi feito como se fosse relembrando o lava-pés, né? Entre os próprios alunos. Então foi lido o evangelho, foi feita toda essa dinâmica do lava-pés entre os estudantes naquela situação. E foi uma experiência igual o Eduardo falou, assim. Eu acho que realmente eu concordo com ele, é mais difícil pra quem tem os pés lavados do que pra lavar. Acho que a sensação, eu não sei explicar direito, assim, mas eu acho que não é uma palavra certa, não é maturidade, mas é algo que remete a isso, é você conseguir enxergar com outros olhos aquele momento, né? Enxergar a simplicidade, não ver algo só de superioridade, mas uma grandiosidade mais simples, em detalhes, né? As coisas pequenas. Eu já lavei os pés como presidente de uma celebração, desde como seminarista, como diácono, como padre, e às vezes de grupos determinados, né? Só jovens, só idosos, só crianças, mesclado, então diferentes grupos. E você percebe que uma boa parte das pessoas se emocionam ao ser lavado os pés, porque realmente esse gesto é forte nesse sentido. Assim como para nós que estamos lavando os pés também, o despojar-se da veste, o abaixar-se ao lavar os pés também, né? E cada época também de um formato talvez um pouco diferente, porque muitas comunidades acabam o celebrante beijando os pés. Então isso não faz parte do rito, digamos assim, canônico, não está escrito lá que a gente precisa beijar os pés. O Papa Francisco, de modo geral, tem realizado esse gesto de beijar os pés. O Papa Francisco vai sempre em lugares diferentes, mas de modo especial ele vai até os encarcerados ou grupos também de migrantes. Então, na sua comunidade talvez tenham beijado os pés, talvez não, até mesmo ainda porque tem uma onda de gripe, ainda tem alguma questão de Covid, outros também ainda estão com dengue. Então, primeiramente, uns vão só lavar, outros vão acabar lavando e beijando também os pés. Mas que através desse gesto possamos a graça da humildade e do nos colocar-se a serviço também uns dos outros. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És
Jesus, Senhor, Tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os céus. Dou-vos novo mandamento, deixo partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Amados irmãos e irmãs, refletindo dentro do tríduo pascal, já fizemos a reflexão da quinta-feira, agora partindo para a sexta-feira santa, no qual celebramos então a celebração da Paixão do Senhor às 15 horas. Então muitos de vocês já participaram também deste momento importante, e nós vamos estar fazendo a leitura apenas a partir do capítulo 23. Então, que a gente possa estar acompanhando o Evangelho de João, capítulo 18, mas do versículo 23 em diante. Leitura da Palavra de Deus. Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo.
Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vivenciando a crucificação de Jesus. Aliás, antes ainda, porque a gente só leu uma parte dessa narração da paixão, mas desde a sua condenação, Jesus que sofre a flagelação e é também carregado e destinado ao Calvário, depois crucificado, condenado pelas pessoas, por parte dos judeus, de modo especial pelo Sinédrio, e depois nós percebemos que crucificado ali estão Maria de Cleófas e Maria Madalena, junto com um discípulo amado João. Jesus, então, entrega a sua vida por cada um de nós. Geralmente, quando lembramos da paixão do Senhor, podemos ficar mais focado no seu sofrimento, no sangue. E, primeiramente, a gente via que as pessoas iam mais na Sexta-feira Santa, justamente na missa, do que no sábado ou do que na quinta-feira. Nesses últimos 3 anos, eu tenho percebido uma questão. Tem ido muito mais pessoas no chamado Sábado Aleluia, Sábado Santo, do que propriamente na sexta-feira. E isso já é uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque tinham os católicos só de Sexta-feira Santa ou só de Quarta-feira de Cinzas. E agora a gente percebe a importância de não só, digamos assim, sepultar Jesus, crucificar Jesus, que é na Sexta-feira Santa, a celebração, meditação, mas também ressuscitar com Jesus, que é participando no sábado. Então, esses últimos 3 anos, nas 3 comunidades
que eu fui celebrar em 3 paróquias diferentes, eu percebi essa mudança. Mas é importante a gente, ao longo de toda a paixão, até a sua ressurreição, mas ficando aqui com a paixão e a morte, que personagem que chama mais atenção de cada um de vocês? Talvez você se identifica com qual personagem, assim, nesse sentido, que tenha marcado para você e que seja importante nesse sentido. Me chama muita atenção o soldado que perfura, né, Jesus, e vê que dele sai sangue e água. Eu acho que às vezes nós somos um pouco daquelas pessoas que, pelo menos eu digo de mim, que só acredita vendo ou que espera acontecer alguma coisa pra acreditar. E ele, depois que fez isso, dá testemunho de que ele realmente viu que de Jesus jorrou sangue e água. E me chama muita atenção esse detalhe. Não é citado nesse evangelho, mas é citado em outras partes da história e também em outras encenações, né, dessa cena, em que um dos dois crucificados vê em Jesus a salvação, né? Apesar de que nos últimos momentos de vida dele, mas ele enxerga isso e ele se arrepende dos próprios pecados, né? Porque ele pede a Jesus: quando estiver em tua glória, em teu reino, lembre-te de mim. E Jesus acaba, então, dizendo, né? Ainda hoje estará comigo no reino. E o Eduardo, tem alguma personagem que lhe chama mais atenção, que lhe ajuda a rezar nessa narração da paixão? Também, né? Sim, não foi contemplado aqui na leitura de hoje, né? Mas nos últimos anos, assim, as últimas experiências que eu tenho tido de vivenciar ou a Via Sacra encenada, né? Ou o Teatro da Paixão, né? Como a gente teve aí nos últimos anos também, né? Com o apoio da Diocese. Eu, talvez por ser uma pessoa que tem muita afinidade e simpatia com a música, eu fico impressionado com as apresentações, com as encenações que Verônica canta. Ela tá bem antes desse fato que a gente narrou aqui, né? Nesse trecho que a gente narrou. Mas, só para dizer, né? Que a gente às vezes tem formas diferentes de ser impactado pela leitura, né? Pela reflexão, pela meditação. E para mim essas são muitas vezes apresentações tão impactantes que de fato assim tomam conta de todo mundo que está participando, que está assistindo, né? E apesar de toda a dramaticidade do momento, às vezes é nessa hora do canto, né? Na hora que Verônica canta, quando é uma apresentação muito bem feita, principalmente, que dá como se fosse um choque de realidade, né? Você consegue conectar de fato as pessoas com o sentimento que está ali na essência, né? Daquela vivência. Então, geralmente é esse momento do canto de Verônica, independente se está cantando em português, cantando em latim, né? São momentos muito marcantes e que para mim sempre tocam muito, assim. Claro que em primeiro lugar é a entrega do próprio Jesus na cruz e ele dando a vida por nós como cordeiro imolado. Mas também uma personagem que me chama a atenção fora Jesus é Pilatos, né? Porque para a igreja oriental ele é um santo, assim, e é celebrado o dia dele. Mas às vezes para nós a gente olha, e eu olho muito esse lado também, que Pilatos acabou sendo omisso diante da situação. Ele não querendo desagradar nem a César, não querendo desagradar também nem o Sinédrio, então literalmente lava as mãos, no sentido de que não se compromete, não se
envolve em toda aquela situação, porque ele não percebendo pecado algum ou crime algum, mesmo assim ele dá um jeitinho e diz assim: vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? Então, para tentar vamos usar a palavra assim, livrar-se de um julgamento dele próprio. Então, o quanto nós também devemos tomar cuidado, e é importante a verdade. Hoje a verdade ela não é tão valorizada como antigamente, e a verdade dói para nós e muitas vezes para outra pessoa que a gente tem que dizer a verdade, mas ela é importantíssima. Então, se Pilatos tivesse seguido essa verdade, os rumos seriam diferentes. Mas aí também os rumos não eram para ser diferentes, porque os rumos, nesse sentido, o projeto do Pai era que o próprio Filho entregasse sua vida por nós. Talvez quem que ia ser apedrejado seria o próprio apedrejado, mas não morto na cruz, ia ser o próprio Pilatos nesse sentido, né? É que a gente coloca, né, em perspectiva assim, a grandiosidade de crucificar o Filho de Deus diante de um humano tendo que fazer uma decisão, né? E aí, é claro, fica desbalanceado esse negócio. E claro, como o padre já disse, Pilatos, ele é omisso, mas se a gente for parar para pensar, assim, uma autoavaliação, talvez, a falha de Pilatos, né, que no caso, né, como a expressão diz, ele lavou as mãos, né? Ele falou que ele não concordava com aquilo e tal, mas ele também não foi duro em dizer o que ele talvez achava que seria o melhor, não sei. Mas essa falha da omissão, às vezes ela pode ser até pequena comparada com tantas outras falhas mais graves que a gente, enquanto humano também, comete no dia a dia, né? A omissão é uma falha também, mas às vezes comparada com outras coisas que a gente comete, ela pode ser até pequena. Claro, ali no momento ele estava definindo a vida do Filho de Deus, né? Mas só para a gente também pesar isso na balança, né? E entender como que isso se dá na nossa vida também, né? Quantas vezes a gente sabe o correto e escolhe o mais cômodo, o mais prático pra gente, e não o que talvez a gente acredita de verdade, né? Porque o quão Pilatos ia ser julgado pelo povo que cercava ele, né? E que admirava o seu reinado, sua governança. Sua governança. Então, acho que isso impactaria também na vida dele, né? E, enfim, era pra acontecer o que aconteceu. Ele não pegou, né? Quando ele pega a tua cruz e me segue, ele não pegou a cruz e seguiu, né? Ele largou a cruz pro próximo. E você, com que personagem se identifica durante, então, esse tríduo pascal, que você possa ir meditando, desde da narração do evangelho, então, da última ceia, do lava-pés, e se você se identificou com algum dos discípulos, com Pedro, com outros discípulos, ou espero que não tenha se identificado com Judas, mas também a identificação com essas personagens da narração, então, da paixão do Senhor. Será que você se identificou-se com Maria, com João, o discípulo amado, ou talvez com Nicodemos, e também com José de Arimateia, que ajudaram a tirar o corpo de Jesus? Então, que possa essas personagens ajudá-lo a rezar também, de modo especial, esse tríduo pascal, né? Nós vamos à cidade e lá eu irei soltar
mas eu venci o mundo. Coragem e vencerão. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Se o grão que cai na terra não morre, fica só. Se morre, germina e cresce, seu fruto será maior. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Pois era necessário um só sofrer por todos, e assim os separados formarem um só povo. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Estamos refletindo então o Tríduo Pascal. Já fizemos a leitura e um pouco de reflexão também sobre a Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, o lava-pés. Também fizemos parte da leitura da Paixão do Senhor e com que personagem estamos nos identificando também ou nos chama a atenção. E agora queremos ouvir o Evangelho desse Sábado Santo, ou também chamado Sábado da Aleluia. Então você já vivenciou a Quinta-feira Santa, também a Sexta-feira, e agora então se preparando para vivenciar na sua comunidade de modo especial, ou na comunidade matriz, ou na sua comunidade, essa celebração tão importante, que é vigília, mas ao mesmo tempo também já é a Páscoa. Ali acontece a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Você que tem a Bíblia próxima a você e quiser nos acompanhar, possa pegar em Marcos capítulo 16, de 1 a 7. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. E diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram,
Ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galiléia. Lá vós os vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia. Esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança e é isso que iremos a comunidade, a igreja, para celebrar como comunidade. Então, toda a celebração, ela é cheia de ritos, ela é belíssima, iniciando geralmente fora da igreja, com esse momento chamado Fogo Santo, a bênção do Círio Pascal, que vai nos acompanhar durante o tempo pascal, mas também toda a liturgia, as leituras que nos conduzem, então, todas as 9 leituras, os 8 salmos, que vão nos conduzindo, então, a reconhecer que esse é um grande projeto de amor de Deus, projeto de amor de Deus Pai, então, para a humanidade. E esse seu Filho que entrega a sua vida por cada um de nós. Então, ao longo das leituras, vai se percebendo que Deus quer nos salvar, Deus quer demonstrar o seu amor. E o seu pleno amor é manifestado, então, a entrega do seu Filho Jesus. E na narração do Evangelho desse sábado, então, são as Marias, 2 Maria, uma Salomé, que então as mulheres que vão ao encontro do Senhor, primeiramente para ungir o seu corpo, mas são elas que serão as primeiras testemunhas então do ressuscitado. A partir disso, elas são convidadas a anunciar aos discípulos, serem testemunhas, dizendo que o próprio Jesus quer encontrar os seus discípulos lá na Galileia, voltar ao início, aonde iniciou a sua missão com os seus discípulos. Possamos nós pedir a graça de reconhecer que o ressuscitado está presente sempre no meio de nós. Por mais que às vezes nossos irmãos evangélicos dizem que nós temos uma cruz e dentro das igrejas ficamos recordando de um Deus morto, não. Olhamos para a cruz para recordar o grande amor de Deus e que Ele não ficou na cruz, que Ele ressuscitou. E esta é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Então, queridos irmãos e irmãs, que vocês possam viver isso intensamente na sua comunidade, participando nesse sábado, amanhã, domingo de Páscoa também, mas uma noite é pouca para celebrar a Páscoa do Senhor. Por isso nós temos também a chamada oitava de Páscoa. Talvez algum de vocês está se perguntando assim, quantos jovens e até adultos se perguntam, por que Jesus morreu na sexta e já no sábado ressuscitou? Não dá 3 dias. Mas então é importante recordar que para o judeu iniciava um novo dia no entardecer. Então Jesus foi morto na sexta-feira às 15 horas, primeiro dia. Então ao entardecer da sexta-feira já é então segundo dia. E daí ao entardecer do sábado, terceiro dia. Por isso, essa celebração do chamado Sábado Santo, ela deve ser sempre realizada à noite, depois que já entardeceu, para que possa então vivenciar realmente esse momento de terceiro dia que o Senhor ressuscitou.
está, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas tuas mãos, Senhor, meu futuro está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz e verei que lá em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Eu posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Vivo está. Você que está nos ouvindo, seja da Serra, do Litoral, Joinville, Jaraguá do Sul, nós refletimos a celebração do Tríduo Pascal através um pouco das leituras desse Tríduo Pascal. E agora vamos para notícias da nossa diocese. Notícias da Diocese. Como eu comentei no início do programa, a gente da assessoria está disponibilizando no nosso site a programação, né, de Tríduo Pascal das paróquias. Então, para você que quer ainda participar no dia de hoje, no Sábado Santo, das missas de Dom Francisco, né, que são feitas na Catedral, são realizadas na Catedral. O Dom preside a missa hoje às 19 horas. E também amanhã, no domingo de Páscoa, Dom Francisco preside a missa das 10 da manhã. Então, das outras paróquias, de comarcas diferentes, por toda a nossa diocese, acesse no nosso site diocesejoinville.com.br. Retiro Diocesano do GBR. Dia 28 de abril, um domingo, acontece o Retiro Diocesano dos Grupos Bíblicos de Reflexão. O tema central será a querigma e a assessoria do retiro será com o padre Adalberto Donadelli Júnior. O Retiro Diocesano do GBR acontece na Comunidade Católica Arca da Aliança, no bairro João Costa, com início às 8 horas da manhã e encerramento às 16 horas. Para participar do retiro, os interessados devem preencher o formulário de inscrição e realizar o pagamento da taxa de R$ 30.
Encontro formativo da Pastoral do Dízimo na comarca São Bento do Sul. No dia 1º de abril, irá acontecer um encontro formativo da Pastoral do Dízimo lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Oxford. E o tema dessa formação será o Diretório do Dízimo. A formação começa às 7h30 da noite. São convidados todos os coordenadores, vice-coordenadores da Pastoral do Dízimo e também os coordenadores de CMPP, CMPC e tesoureiros paroquiais e das comunidades. Reforçando então, dia 1º de abril, 7h30 da noite na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Oxford. Aniversariantes da semana. Aniversariantes da semana. No dia 30 de março, hoje, o Padre Valdoni comemora mais um ano de vida. Ele que é da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Piraberaba. Dia 31 de março comemoram o Padre Jorge Luiz da Silva, da paróquia São Paulo Apóstolo, conhecido como Padre Jorjão, e também o diácono Jaime, da paróquia Nossa Senhora de Fátima do Itaú. Parabenizando então todos os padres e diáconos que celebram o dom da vida, o dom também da ordenação, mas também você que está nos acompanhando e rezando conosco e faz aniversário então de nascimento, faz aniversário de matrimônio. Deus abençoe a você e a sua família, conceda muita saúde, paz e felicidade. E agora a nossa nova tradição, que já não é tão nova como a Júlia fala, vamos falar sobre os santos dessa semana. No dia 30 de março, a gente celebra o dia de São João Clímaco, padroeiro da vida espiritual. Dia 31 de março é dia de São Benjamim, o santo torturado com farpas embaixo das unhas. No dia 1º é dia de São Ludovico Pavone, que doou-se total e concretamente pelos jovens. No dia 2 de abril, a gente celebra o dia de São Francisco de Paula, ele que é protetor dos marinheiros. Dia 3 é dia de São Luís Scrossosopi. Acompanha quem se entrega à providência de Deus. No dia 4 é o dia de Santo Isidoro, bispo, pai dos concílios e mestre da igreja. E no dia 5 de abril, dia de São Vicente Ferrer, dominicano e maior pregador do século XIV. Então, o nosso programa está se encerrando e desejar a cada um de vocês uma feliz e abençoada Páscoa. O Senhor ressuscitou, aleluia, esta é a nossa fé. Passo também a palavra a Júlia, Carol, Eduardo para o seu recadinho final. Mais uma vez agradeço a todos que acompanharam essa edição do programa Vida Pastoral e assim como o Padre desejou, também desejo a todos os nossos ouvintes uma feliz Páscoa, que Jesus possa ressuscitar, também no nosso coração, na nossa vida, na nossa fé, que sejamos impulsionados por isso a continuar nesta caminhada como cristãos, cada um na sua vocação. E então desejo um ótimo final de semana, uma ótima semana a todos e nos encontramos no próximo programa Vida Pastoral. Antes de desejar Feliz Páscoa, é só reforçar um recadinho que eu dei na semana passada e já foi dito indiretamente algumas vezes aqui no programa, sobre olhar a programação de missas, daí da sua comunidade. Muitas delas estão publicadas no site da Diocese, inclusive, porque, pode acontecer aí da sua comunidade, sua paróquia, talvez ter feito uma pequena mudança de horário da missa de sábado, Então tenha certeza que você vai chegar no início da missa, porque, sabemos que às vezes aí, como a missa é mais demorada, mais longa, tem essa mudança de horário aí para não ficar tão tarde a missa, E eu sei também, escutei no almoço de família, final de semana, que teve gente que chegou atrasado pra missa de Ramos, porque a missa começou 15 minutos antes, E a pessoa não se atentou de que começava um pouquinho antes. Então, não cometa o erro de chegar na metade da missa. Você foi avisado, então, não foi sem querer. Mas, fora isso,
Uma feliz Páscoa a todos vocês, ouvintes do programa Vida Pastoral, de toda a nossa diocese, dos 6 cantos da diocese de Joinville, e também você que eventualmente nos escuta aí de outros locais. Até semana que vem. E falando em você que escuta em outros locais, a dona Nadir deixou seu comentário no nosso YouTube falando que se diverte muito com a gente, padre. O que o senhor acha? Então, eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes assíduos do Vida Pastoral e os não tão assíduos assim. Também acompanham a gente por todas as redes sociais. Então é isso, uma feliz Páscoa para todos os ouvintes e também para minha família que eu amo tanto. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou, rezou conosco. Ajuda a divulgar também esse programa Vida Pastoral para o seu vizinho, para sua vizinha, para a pessoa que participa do seu grupo de oração, para o seu grupo de reflexão, para a sua pastoral, para o seu movimento. Acima de tudo, que cada vez mais a mensagem do Evangelho seja divulgada, as notícias da nossa diocese também sejam divulgadas. Porque a boa nova deve ser levada a todos os cantos, assim como as mulheres levaram a boa notícia do ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do ressuscitado, permanecei em paz e Ele vos acompanhe. Graças a Deus. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.